Eu tenho comigo a partir de agora, numa entrevista aqui no Jornal da Fã, o jornalista Breno Altman. Jornal da Fã. Entrevista. Meu caro Breno Altman, muito bom dia. Bem-vindo ao Jornal da Fã. Você fala através do nosso jornal para o estado de Sergipe, na sintonia da 99,7. Bom dia, Narciso. Muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui conversando com a audiência do Jornal da Fã. Breno, você está em Sergipe para o lançamento do seu livro, que tem como título Contra o Sionismo, Retrato de uma Doutrina Colonial e Racista. Você aborda a problemática da realidade entre Palestina e Israel. É isso mesmo, meu caro Breno? Exatamente isso. É um livro escrito para poder oferecer às pessoas uma informação mais ampla, uma informação mais aprofundada sobre o conflito entre o Estado colonial israelense e o povo palestino que está em curso no Oriente Médio. É exatamente esse o objetivo do livro. Meu caro Breno, esse lançamento ele será aonde? Vai ser no auditório da CUT Sergipe, que fica na rua Porto da Folha 10339, no bairro da Cirurgia. Deixa eu aqui botar meus óculos para ler melhor, mas é isso mesmo, no auditório da CUT Sergipe, rua Porto da Folha 1039, no bairro da Cirurgia, hoje, 17 de abril, a partir das 18 horas. Como é que foi feita a pesquisa para a elaboração deste livro, meu caro Breno? Narciso, eu acompanho esse assunto há muitos anos, é um tema a qual eu me dedico e tenho feito ao longo de décadas várias reportagens com viagens a Israel e a Palestina. Eu mesmo tenho origem judaica, portanto é um assunto que acaba me interessando diretamente. E esse livro é produto desses anos de investigação e de acompanhamento, especialmente destes últimos episódios, a partir do 7 de outubro do ano passado. Então é um livro fundamentalmente explicar os principais conceitos sobre o conflito que está em curso. Conceitos como sionismo, antissemitismo e assim por diante. É um livro para quem quer ter um contato um pouco mais amplo com os temas que estão em debate em função desse choque de Israel contra o povo palestino da faixa de Gaza. Para quem quiser compreender historicamente melhor este conflito que está em andamento nesses últimos 6 meses. A gente tem acompanhado no Brasil alguns setores políticos fazendo menções a Israel e remetendo também essas menções a passagens bíblicas, relembrando a questão da história do povo de Deus, etc. O Estado hoje de Israel é aquele mesmo Estado que está lá registrado nos livros da Bíblia, nos registros históricos da Bíblia? Não tem nenhum vínculo, embora as lideranças do Estado de Israel, os sionistas, como são os defensores do Estado de Israel, embora os sionistas queiram fazer crer que haja um vínculo entre o Estado de Israel e o reino de Israel, que viu centenas de anos antes de Cristo, esse vínculo não existe. O moderno Estado de Israel, o Estado sionista, não tem qualquer parentesco com aquele reino, a não ser pelas reivindicações dos próprios líderes israelenses. O atual Estado de Israel é fundamentalmente produto de um processo de colonização conduzido por judeus europeus, que vieram da Europa e foram à Palestina construir esse Estado, em continuidade linear com aquele reino de Israel que existe, como exemplo, do Velho Testamento. É uma teologia, é uma mistificação, melhor dizendo, qualquer comparação entre o atual Estado de Israel e o reino de Israel, que consta de textos religiosos. Como é que essas organizações que incitam a violência no local, que estão organizadas de forma paralela aos estados, elas se constituíram ao longo do tempo, e como diferenciar elas do povo palestino, do povo de Israel, que não tem absolutamente nada a ver, digamos assim, com a sua concretização?
Olha, primeiro nós temos que compreender que a colonização da Palestina, promovida pelo sionista, em grande medida essa colonização ocorreu pela violência. O sionismo é uma corrente ideológica surgida no final do século XIX e é uma corrente ideológica, entre outras, que o judaísmo conheceu. O sionismo, quando começa a colonização palestina, rapidamente cria milícias armadas, 3 grandes milícias, Irgun, Lehi e Haganá. Essas 3 milícias atacavam aldeias palestinas, atacavam povoados palestinos, disseminavam o terror para obrigar os palestinos a abandonarem suas terras, porque os palestinos eram a ampla maioria naquele território quando o sionismo começa a desenvolver a colonização com o objetivo de um Estado judeu. Essas 3 milícias estão na origem do atual exército de Israel. As forças de defesa de Israel, que é como se denomina o exército de Israel, essas forças de defesa de Israel são produto da fusão dessas 3 milícias, consideradas nos anos 30, 40 e 50 do século passado como milícias terroristas. Portanto, o terror foi implantado como um instrumento do sionismo para colonizar a Palestina. E isso provocou, ao longo do tempo, uma reação armada também de grupos palestinos. Os grupos palestinos tentaram se defender antes e depois da criação do Estado de Israel através de grupos guerrilheiros, de organizações insurgentes, para enfrentar essa violência que sofriam por parte do sionismo. Então, esse é o retrato da evolução da violência na Palestina, que tem como origem a colonização sionista daquele território. Desde então, nós temos vivido esse choque entre os esforços de colonização promovidos pelo sionismo e as tentativas dos palestinos de deter essa colonização. Como é que você analisa essa nova etapa preocupante entre ampliação do conflito na região, agora com a participação do Irã e a preparação aí de Israel para revidar os últimos ataques? Olha, Israel tem interesse na regionalização do conflito, por uma questão simples. A ação das mobilizações populares nos Estados Unidos e na União Europeia está levando os governos ocidentais a adotarem um discurso mais duro contra Israel, exigindo que se pare o massacre na faixa de Gaza. Os Estados Unidos, por exemplo, o governo norte-americano, tem adotado uma postura de maior pressão sobre o governo Netanyahu. Diante do afastamento dos Estados Unidos, Israel resolveu fazer um jogo de bilhar, aquele que a gente bota a bola de um lado da mesa para ela quicar sobre o outro lado e enfiar a bola na caçapa oposta. Ou seja, Israel atacou a embaixada do Irã na Síria, sendo que o Irã não teria outra coisa senão, em algum nível, revidar. Israel ataca a embaixada do Síria e o Irã realiza ataque de represália, um ataque pontual e telegrafado. Vários dias antes, o Irã já anunciava que faria o ataque de tal maneira que ele pudesse dar essa resposta a Israel, mas não houvesse maiores danos, de tal maneira que a defesa israelense, que por si só é bastante forte, de tal maneira que a defesa aérea de Israel pudesse impedir quaisquer tipo de danos. Efetivamente, não houve nenhuma morte ucraniana. O Irã quis mostrar força, mas sem dar motivo à escalada militar. Agora é necessário ver o que fará Israel. Israel dessa maneira contra o Irã para fazer com que os Estados Unidos se envolver mais incondicionalmente a favor de Israel no caso de um ataque mais sério do Irã. Esse ataque sério e contínuo não aconteceu. Repito, o Irã fez um ataque pontual, que se esgotou em si mesmo naquela movimentação de drones e mísseis no sábado. Agora é necessário ver como atuará Israel para aprofundar a regionalização do conflito. A regionalização do conflito é de interesse de Israel para garantir que os Estados Unidos e a União Europeia estão ao seu lado, porque nesse momento há um certo deslocamento dos governos
dos Estados Unidos e dos países europeus em relação ao governo de Benjamin Netanyahu. Meu caro Breno Altman, quero agradecer sua participação aqui conosco, reforçando aí a informação de que hoje e amanhã este livro ele será detalhado, debatido com a participação do público aí na sede da CUT a partir das 18 horas. O lançamento acontece hoje e amanhã tem uma nova sessão, não é isso mesmo, Breno? É isso, o lançamento é hoje, como você já disse, no auditório da CUT Sergipe, a partir das 18 horas, na rua Porto da Folha, 1039, no bairro da Cirurgia. Aguardo todos vocês lá. Eu darei uma palestra, em seguida nós teremos a sessão de autógrafo. Muito obrigado, meu caro Breno Altman, jornalista e organizador do site Opera Mundi. Muito obrigado por sua participação aqui no Jornal da Fã. Muito obrigado, Narciso. Muito obrigado e bom dia à audiência do Jornal da Fã. Tá aí, portanto, com exclusividade aqui no Jornal da Fã. Exclusiva. Jornalista de atuação nacional trazendo aqui o relato da sua passagem por Sergipe.